Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor continue de maneira muito poderosa, hoje e sempre, abençoando a sua vida através da sua graça e da sua paz. Eu quero mais uma vez compartilhar contigo um texto da palavra do Senhor. Eu quero deixar com o seu coração, neste momento, o Salmo 121, o Salmo que nos fala que o socorro, que o auxílio, que o cuidado, que a provisão, que a proteção, que a direção, que a inspiração vem do Senhor. Por isso o versículo 1 nos diz assim: levanto os meus olhos para o monte. Eu levanto os meus olhos, eu começo a olhar para realidades acima dos meus problemas, para realidades acima dos meus recursos e das minhas competências. Eu coloco a minha fé, a minha esperança e a minha expectativa em alguém além de mim mesmo. Eu levanto os olhos e pergunto: de onde me virá o socorro? De onde virá o auxílio? De onde virá a proteção e a provisão? O texto também nos responde: de onde virá o socorro? O versículo 2 nos diz: o socorro, o meu socorro, o seu socorro vem do Senhor. Por isso, queridos, o Salmo 121 é um memorial de fé. Amados, é uma palavra que nos alerta e que nos orienta no decorrer da nossa vida, diante dessa trajetória longa e desafiadora. Ele traz essa informação preciosa e confortadora de que nós não viveremos nesta terra, de que nós não passaremos por momentos arriscados e desafiadores sem o socorro precioso, sem a ajuda competente, sem os recursos provedores. Pois, se existem necessidades nessa vida, o Salmo também fala aos nossos corações que podemos viver com a certeza da ajuda e do auxílio superior, o melhor de todos, o socorro que vem do Senhor. Queridos irmãos, na época do Antigo Testamento, nós podemos identificar várias divindades, falsos deuses, mas há um que se destaca entre todos, que é Baal. Baal, queridos, é praticamente o deus pagão mais conhecido, mais reverenciado em todo o Antigo Testamento. Mas Baal tinha rivais, vários deuses que traziam para si a prerrogativa e a competência de socorrer o homem, de ajudá-lo, de coordenar situações que poderiam gerar recursos, auxílio, intervenção, como também dificuldades para as suas vidas. Talvez os dois maiores rivais de Baal seja Mote, que era conhecido na época do Antigo Testamento, na época do paganismo, como o deus da morte, aquele que coordenava a morte, aquele que se valia desse processo para punir, para estabelecer a sua vontade, para mostrar a sua superioridade. E talvez um outro grande rival de Baal fosse Iam, o deus do mar, o deus talvez das águas, das chuvas, destes elementos da natureza. Mas Baal, ele trazia para si a competência, a capacidade de ser aquele que, na verdade, em si mesmo controlava todos estes elementos da natureza, todas estas circunstâncias da nossa vida e da nossa realidade. Baal era tido como o deus
superior aos deuses, que governava todas as outras áreas de governância dos outros deuses, por isso ele ganha esse destaque como aquele Deus que está acima de todos os outros deuses. Queridos, e nos dizem os historiadores que Baal vivia em constante guerra, em constante luta contra Mote, contra Riam, ou seja, quando ele estava vencendo o combate com estas outras divindades, a sua vontade era estabelecida. Quando ele perdia essas lutas com as outras divindades, a vontade das outras divindades prevalecia sobre a sua própria vontade, ou seja, no Antigo Testamento existem vários deuses, mas nenhum Deus que pode estabelecer a sua vontade acima de todas as outras vontades e propósitos, a não ser o único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor, que é Senhor acima de Baal, acima de Mote, acima de Iam, que é Senhor sobre a morte, sobre os elementos da natureza, que é Senhor sobre tudo aquilo que nos abate, tudo aquilo que é ruim, que nos acomete, que possui recursos além de nós mesmos, que pode mudar toda e qualquer realidade. É este Deus que o salmista está dizendo que é o nosso socorro. E como é o socorro deste Deus que de fato pode nos ajudar, pode nos socorrer, pode nos auxiliar, por Ele ser o único e verdadeiro Deus, Senhor sobre todas as outras forças, Senhor sobre todas as outras governanças, Senhor sobre todas e quaisquer outras circunstâncias e realidades. Como é o socorro do Senhor, queridos? Em primeiro lugar, o texto nos fala que o socorro do Senhor, o verdadeiro socorro, é poderoso. Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem fez os céus e a terra foi o nosso Deus. E a palavra de Deus, quando fala desse processo de criação, ela fala para nos dizer o quanto o nosso Deus é poderoso, pois somente um Deus tão poderoso poderia criar todas as coisas com tanta beleza, com tanto propósito. Nós não conseguimos criar processos, nós não conseguimos criar vida, nós não temos este poder e esta capacidade, mas aquele que tudo pode, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, tem a capacidade de criar vida, de criar todas as coisas. Ele é o Criador dos céus, da terra e de tudo mais que existe. Então, sendo Deus tão poderoso, o seu socorro é também poderoso. Como é o socorro do nosso Deus? Em primeiro lugar, é um socorro poderoso. Em segundo lugar, é um socorro bondoso, porque a própria palavra do Senhor diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele olhou para aquilo que Ele criara e Ele mesmo dissera: é bom. Toda bondade vem de Deus, segundo Tiago. Ele é o Pai da luz, nele não há sombra de variação. O tempo todo Ele é bom, o tempo todo Ele é poderoso e Ele é capaz de estabelecer processos maravilhosos de consolo, de cura, de restauração. Ele é capaz de gerar a sua bondade sobre a nossa vida e dispersar o mal, levar aquilo que é ruim para bem longe. O nosso Senhor é o Senhor de todas as coisas, é o Deus dos deuses, é o Senhor de todos os processos, é Ele que nos socorre, segundo o Salmo 121, Ele nos socorre de maneira poderosa, Ele nos socorre de maneira bondosa. Como é o socorro do Senhor para com a nossa vida? Em terceiro lugar, é um socorro constante. Versículos 3, 4 e 8. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Versículo 8, versículo 8, queridos irmãos, do Salmo 121, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. O socorro do Senhor, ele é constante. Não tem um momento que Deus se cansa de mim, que Deus se cansa
do cuidado que eu dou, do cuidado de realizar sobre a minha vida o seu pastoreio e a sua bondade. O tempo todo Ele cuida de nós, todos os dias, em todas as áreas, em todos os momentos. Não tem nada de ruim que eu faça que vai demover a sua mão, que vai impedir que Ele cuide de nós. Lembrando que até mesmo os processos de disciplina, as dificuldades, os nãos que Ele nos dá, são expressões do seu cuidado e da sua bondade, pois é tão bom quando a sua vontade prevalece sobre a minha, porque quando a minha vontade é vencida pela vontade do Senhor, eu sou então conduzido, eu continuo sendo conduzido na melhor direção, eu continuo sendo sustentado na melhor ambiência, que é essa realidade onde a minha vida está totalmente sustentada pela mão e pela vontade de Deus. Queridos irmãos, o texto fala que Deus não se cansa, Ele está o tempo todo alerta, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não fecha os teus olhos ao ponto de não nos ver. Desde o primeiro dia da nossa vida até o último dia da nossa vida, no início de cada projeto, até o final de cada sonho, de cada realização, de cada projeto que nós nos envolvemos, o tempo todo o Senhor está conosco, cuidando de nós, manifestando o seu pastoreio sobre as nossas vidas, porque o seu socorro, Ele é constante. O socorro vem do Senhor. Como é o socorro que vem do Senhor? É bondoso, é poderoso, é constante e, em último lugar, é competente. Versículos 5, 6 e 7 do Salmo 121. O Senhor é o meu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Lembra o que eu compartilhei no início dessa devocional? Existiam muitas propostas de divindades que possuíam poderes, que manifestavam as suas vontades, que controlavam realidades sobre a vida do homem, mas nenhuma delas era superior, era soberano, tinha de fato recursos e competências para estabelecer a sua vontade sobre as outras vontades, a não ser o verdadeiro Deus, a não ser o Deus que se revelou a Abraão, a não ser o Deus sobre os deuses, a não ser aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe, aquele que tudo tem, aquele que controla e que governa os elementos da natureza, aquele que tem em suas mãos os nossos dias, aquele que governa todas as realidades e situações, aquele que tem todas as realidades subordinadas ao seu propósito, aquele que não conhece limites, aquele que não foi vencido pelo mal, que sequer foi vencido pelas trevas, que sequer foi vencido pela morte. Queridos irmãos, é este que nos socorre, o seu socorro é competente. Queridos, o nosso Deus há de estabelecer a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas, a despeito das lutas e das dificuldades que nós enfrentamos, porque o seu socorro é competente, Ele nos protege de todo mal, até mesmo quando Ele usa o que é ruim, quando Ele permite o que é desfavorável acontecer conosco. Ele o faz para nos livrar de algo pior, para nos fortalecer para algo melhor. Ele nos faz para manifestar a sua bondade sobre as nossas vidas. O socorro vem do Senhor, por isso confie em Deus. Descanse no seu cuidado, anime o seu coração e celebre essa verdade preciosa neste dia. Que o Senhor te abençoe de maneira poderosa. Estamos orando por você, pela sua família, pela sua casa, crendo que o socorro vem do Senhor. Por isso, queridos irmãos, a despeito das lutas e das dificuldades, nós, pela graça de Deus, em nome de Jesus, iremos prevalecer. O Senhor é contigo. Deus te abençoe nesse dia, hoje e sempre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.